te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornar ao bom caminho, dai ao que professa a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. Você que recebe o nosso programa, que possa divulgá-lo, né, no WhatsApp ou no YouTube, se inscrever no nosso canal para que possamos chegar a mais pessoas. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandália e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberes, nem quiserem que vos escutem, quando sairdes, sacode a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, e expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 15º domingo do tempo comum. E a liturgia, né, desses últimos dias está nos levando então a essa missão, meditar, rezar sobre essa missão e nos colocar à disposição de Deus para estar a serviço. E aqui hoje a liturgia então nos convida, nós vimos em dias anteriores que Jesus ele escolheu os seus apóstolos e aqui ele envia os seus apóstolos. Então nós também somos escolhidos de Deus e enviados por Deus para nossa missão. Domingo anterior nós falamos sobre a questão do profetismo, né? Daqueles que é o sacerdote pelo batismo, aquele que é o profeta, aquele que é o rei, né? Pelo batismo nós somos, então, recebemos essa autoridade de Deus para fazer a vontade dele. E aqui
na liturgia dessa semana também falou sobre a questão de não sermos maior. O servo não é maior que o seu senhor, né? O servo não é maior do que o mestre, mas hoje a liturgia também nos fala, né? Claro que nunca o servo vai ser maior que o senhor, mas o servo, ele vai fazer aquilo que o Senhor faz, né? Quer dizer, não é repetir, mas dar continuidade ao projeto. Então, não estamos aqui para repetir o que Jesus fez, mas para dar continuidade em tudo aquilo que ele fez. Então, aqui se escolhe o profeta. E aqui, se nós olhar na primeira leitura do livro de Amós, no livro de Amós fala: naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a profecia, mas em Betel não devereis insistir em profetizar, porque aqui é o santuário do rei, da corte do rei. Respondeu a Amazias dizendo, respondeu Amós dizendo a Amazias: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sidômos. Então, o que isso nos ensina, amados? Que para eles tinham os profetas eram aqueles que eram filhos de profeta, que dava continuidade. Então era escolhido pelas pessoas, porque era de uma origem, né, de profeta, e o filho do profeta era profeta também e tal. E aqui é diferente. Amós, ele foi escolhido por Deus, ele era uma pessoa simples. Aí então, tanto que ele declara: eu não sou profeta e nem sou filho de profeta, sou um boiadeiro, cuidador de gado, né? Uma pessoa simples, mas escolhido por Deus para ir nessa região, porque ali foi dividido, né? Israel se dividiu numa região norte e sul. Então ele foi na região, região sul, aonde o sacerdote Amazias, ele se enturmou, podemos dizer assim, com o rei. Mas a cultura que eles viviam era uma cultura aonde imperava a desigualdade. Então eles viviam um tempo de muita fartura, mas sobre a escravidão dos pobres. Quer dizer, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E aí então Amós foi enviado por Deus para ser a boca de Deus no meio daquele povo. Quer dizer, e aí o sacerdote Amazias, ele falou para o profeta Amós ir embora, vai para outro lugar, aqui não, aqui tem o rei e tal, e não sei o quê. E aí o profeta, então, ele fala, né, ele estava lá cuidando dos seus gado e foi chamado por Deus. Ele não desistiu pela pressão de Amazias, não desistiu pela pressão do rei, porque ele foi lá por causa da desigualdade que existia naquele povo. E se nós olhar, amados, nós também estamos vivendo, né, nos nossos tempos, né, o pobre mais pobre, o rico mais rico, a desigualdade social. Então, essa é o sentido, quer dizer, que todos possam ter o necessário. Esse é o desejo de Deus. Então, quando se contraria, o profeta não é aceito. Não é aceito por quê? Porque ele está falando algo de contrário ao desejo. Então, quer dizer, a nossa vida de fé não pode ser assim. Nós precisamos não olhar para uma religiosidade aonde gera interesse, né? Nós não podemos proteger pessoas porque tem dinheiro e vai pagar lá um bom dízimo. Não, tem que ser ver tudo de acordo com a vontade de Deus, porque Deus quer salvar a todos. E por isso o convite do profeta é para ser a boca de Deus no meio do povo, né? E aqui fala, então, desses enviados de Deus.
Esses enviados de Deus, que são os apóstolos, Jesus recomenda, envia, capacita eles e envia a uma missão para eles expulsar, né, o mal, os espíritos maus, os espíritos impuros. Então, mas aí Jesus também recomenda que eles não levem nem pão, leva o cajado, porque o cajado representa o poder. Então, a recomendação é essa, ó. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser o cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem na cintura. Mandou que andasse de sandália. Quer dizer, sandália, sinal daquele que não é escravo, mas que é servo. E também sinal daquele que está caminhando. Então, por isso as sandálias. E que não levasse 2 túnicas. Essas 2 túnicas, claro que representam um vestimento, né? As vestes, ela tem sentido para representar aquilo que o profeta, o servo de Deus, ele é designado, né? Por isso as vestes. Você veste as vestes, isso gera a dignidade daquilo que você é. Mas, quando fala 2 túnicas, porque lá no costume dos judeus, quem tinha uma túnica era o pobre, o rico tinha 2, né? Quer dizer, então, as 2 túnicas também representam o jeito de vida, o jeito de viver, né? 2 personalidades. Por exemplo, dizer assim, lá na igreja fala bem bonitinho, mas não vive aquilo que fala. Então é uma túnica só, um caráter só, uma personalidade só. Não pode ter 2 personalidades, não pode ter 2 estilos de vida, entendeu? Para que seja então aquele que segue Jesus Cristo. Jesus diz ainda, quando entrares numa casa, ficai até a sua partida. E entrar numa casa, isso representa, ainda fala que eles vão de 2 a 2. 2 a 2 quer dizer que para os judeus também, para uma palavra ser válida dentro do lado jurídico, precisava ter 2 pessoas. Então 2 representa também que é mais de um, que é a comunidade, entendeu? Então é toda essa expressão tão especial que Jesus fala aqui no Evangelho. E aqui fala então do resultado disso tudo, que então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, e expulsaram muitos demônios, curaram muitos doentes, ungindo com óleo. Quer dizer, a ação profética, a missão e o resultado, né? O resultado. E aqui fala então no fim da história que unge com óleo, que é o sacramento da unção dos enfermos. Então a missão do profeta, a missão dos apóstolos e a nossa missão também. E aí São Paulo conclui na carta na carta aos Efésios, o amor que Deus tem para com todos e a graça de Ele conceder para nós tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos viver a nossa fé e a nossa fé ela possa surtir efeito e nós possamos então dar continuidade em tudo aquilo que Jesus fez. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus, só Deus.
te basta.